O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu quero começar este ano com você, de forma profética. Quero começar este ano convidando você a abrir a palavra em Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, vamos ler os versículos 1 e 2. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. E eu quero profetizar sobre você que nesse ano você se porá de pé muitas vezes em favor da palavra de Deus. Muitas vezes você se porá de pé para defender o que é do Senhor. Muitas vezes você se porá de pé para ouvir e ver o que o Senhor está fazendo no meio de nós. Em nome de Jesus. Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2 diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amém? Vamos repetir juntos? Diga, dispõe-te. Diga, resplandece, porque sobre mim vem a luz do Senhor e a glória do Senhor. Ainda que as trevas cubram a terra e a escuridão os povos, sobre mim aparece o resplandecer do Senhor, e a glória dele será vista sobre mim. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia, Jesus. Esse texto é uma profecia de Isaías em meio ao caos, quando o Senhor já estava num processo de anunciar as boas novas daquilo que ele haveria de fazer com o povo hebreu. Um texto que tem a ver comigo e com você hoje, 2022, dia 2 de janeiro. Um texto que é um chamado para viver uma vida no contraste, para viver uma vida na contramão, uma vida onde o Senhor decide resplandecer no meio da escuridão, uma vida onde o Senhor decide revelar-se no breu da noite, uma vida onde o Senhor nos promete luz, salvação, abundância, uma vida onde o Senhor promete o que Ele sempre prometeu na sua palavra, uma vida abundante. Diga, uma vida abundante. Amados, o Senhor vai querer mudar muita coisa nesse ano dentro de cada um de nós, e que nós possamos ser terra fértil dessas mudanças em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Agora há uma chave aqui nesse texto, porque ele começa dizendo: dispõe-te. Uma disposição de mente para viver uma vida no contraste. Esse é o tema da mensagem nessa manhã. Uma disposição de mente para viver no contraste desse mundo. Num tempo onde o povo havia acabado de ser livre da escravidão do Egito, Moisés foi um homem usado pelo Senhor como um libertador, uma pré-figura do próprio Cristo, para tirar o povo daquele lugar de escravidão de 400 anos e conduzir a uma terra que manaria leite e mel.
uma história muito conhecida por nós. Moisés, assim que o Mar Vermelho se abre, eles vivem aquele momento de milagre, onde o Senhor acaba com os egípcios que estavam os perseguindo. Moisés levanta 12 espias e envia esses 12 espias para a terra prometida, para que eles possam então espionar e saber o que eles haveriam de enfrentar para conquistar uma terra que Deus prometeu a eles. Esses 12 espias ficam 40 dias conhecendo a tão sonhada Canaã. Voltam, e ao voltarem, dos 12 espias, somente Josué e Calebe são os que trazem boas novas. Os outros 10 espias ficaram assombrados por 2 motivos. Todos eles ficaram assombrados porque a terra de fato era uma terra boa, era uma terra próspera, era uma terra que manava leite e mel. Mas 10 deles voltam assombrados com o tamanho do desafio que estava à frente deles. Eles só não voltam assombrados e guardam para si o assombro, como eles começam a inflamar um coração após o outro, a ponto de, num determinado momento da discussão, do afã, daquele calor do momento, o povo decidir trocar Moisés por um outro líder que eles decidiriam levantar, para que eles possam então voltar para a escravidão. Parece loucura, mas foi justamente o que o medo gerou no coração daquele povo todo, por meio do relato daqueles 10 espias. Eu quero profetizar sobre a tua vida também, que você não voltará para a escravidão. Você não voltará para o Egito, você não voltará para a prática do pecado, você não voltará para a mornidão. Não somente isso, mas também decidem apedrejar Josué e Calebe, porque eles tentam insistir dizendo: ei, se Deus for conosco, nós conquistaremos a terra. Mas o povo já estava de cabeça feita, porque era muito mais fácil desacreditar do que acreditar, do que crer. Era muito mais fácil se conformar do que avançar no inesperado. Era muito mais fácil permanecer naquele entendimento do cotidiano do que acreditar no novo de Deus. Josué e Calebe, então, a ponto de serem apedrejados, o Senhor então se levanta, entra naquela história, naquele afã, e diz para Moisés: então eu vou acabar com todo esse povo, porque a gente mal saiu do Egito, e eles já me maledisseram 10 vezes. E mais uma vez Moisés, como pré-figura de Cristo, se coloca entre a ira santa de Deus e a murmuração do povo, e diz: Senhor, não faça isso, o seu nome vai ser manchado. E obviamente o Senhor, na sua soberania, já sabia de tudo, mas estava permitindo com que Moisés prefigurasse Cristo, para que ao longo da história do povo hebreu, quando Cristo viesse, o povo hebreu pudesse olhar para Moisés e lembrar: foi assim, então será assim. Moisés então intercede pelo povo rebelde na presença de Deus, mas o Senhor estabelece uma promessa ali. E eu quero ler contigo em Números 14, a partir do versículo 22. Se você tem a tua Bíblia, pode ler. Se não, só acompanha aqui comigo. O texto diz assim: palavras do Senhor no momento da fúria, no momento da ira, no momento onde o fogo estava ali pegando. Deus diz: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, mas que todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, Moisés, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. E aí ele diz: porém, o meu servo
Caleb. E hoje a palavra está em Caleb. O meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Em Caleb houve outro espírito. E perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar à terra que espiou a sua descendência, e a sua descendência, a descendência de Caleb, a possuirá. Amados, se a gente passa batido nesse texto, a gente fala, poxa vida, que interessante, mas é necessário nós nos lembrarmos que há uma estimativa de que aquela multidão que saiu do Egito, escrava, para ir à terra prometida, que ficaram 400 anos sem televisão, se multiplicando, estavam em média de 2 milhões de pessoas. Deus está falando que de 2 milhões de pessoas, nós sabemos que Josué também é preservado, de 2 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, somente 2 pessoas entrariam na terra prometida, que Deus prometeu. Irônico imaginar que o Senhor levou Abraão para olhar para as estrelas do céu, para as incontáveis areias do mar, dizendo que a sua geração seriam de multidão, de milhares e milhares, e de repente no momento de entrar em Canaã, somente 2 seriam preservados daquele povo todo. Eu não sei quanto a você, mas quando eu parei para pensar nisso aqui, eu tentei descobrir o que significa outro espírito. Porque se em Caleb houve outro espírito, é esse espírito que eu quero para mim, amém? Eu acredito que é o mesmo espírito que você quer para você, amém? E esse termo, outro espírito, fala a respeito de disposição de mente, fala de atitude. Ou seja, Deus está comparando 2 milhões de pessoas para um homem, dizendo, neste homem houve atitude. A minha cabeça continua explodindo, apesar de eu ter estudado isso aqui ao longo da semana. O Senhor olha para Caleb e diz, este homem soube discernir o estilo de vida que eu quero que um filho meu tenha. Este homem soube discernir o padrão de fé que eu quero que aquele que vai conquistar a terra prometida tenha. Este homem soube discernir a qualidade de fé que eu desejo para os meus filhos. Um homem que foi ameaçado a ser apedrejado por decidir viver no contraste das más notícias, da incredulidade, daquilo que paralisava o povo, amedrontava o povo. O Senhor nos convida para essa fé. O Senhor nos convida para essa disposição de mente. Visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, a sua descendência possuirá. Nós sabemos que o Senhor, por conta dos 40 dias em que os espias espionaram a terra prometida, neste momento de fúria de Deus, o Senhor decide então fazer com que o povo perambule pelo deserto, porque é literalmente isso que eles ficaram fazendo, perambulando pelo deserto, por 1 ano, representando um dia de espionagem, por 40 anos. Por 40 anos, aquela geração inteira foi morrendo, e uma nova geração, descendência de Josué e Caleb, da mesma fé, foi nascendo, com uma mente fresquinha, para receber uma nova dose de fé.
E é isso que eu profetizo sobre as nossas vidas nesse ano. Uma mente fresca para recebermos uma nova dose de fé. Talvez a tua roupa continue te servindo para esse ano. O teu carro certamente te servirá para esse ano. A casa onde você mora te servirá para esse ano. Até o teu penteado te servirá para esse ano. Mas a tua fé precisa ser renovada. A tua fé precisa ser revigorada. A tua fé precisa ser elevada para tudo aquilo que Ele tem para fazer através de você. Por 40 anos, Caleb não é mais citado. Por 40 anos, enquanto o povo perambulava, Caleb junto, perambulando também. Porque infelizmente, muitas das vezes a gente tem que pagar pelo pecado do povo. Temos que pagar pelo pecado daqueles que nos cercam, pelo testemunho daqueles que nos cercam. Temos que pagar pela fé miserável daqueles que nos cercam. E é por isso que nós precisamos incentivarmos uns aos outros. Por isso que precisamos encorajarmos uns aos outros, para que nós juntos possamos avançar no Senhor, amém? Caleb ficou ali pianinho. Mas a promessa de Deus, aquilo que Deus fala, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus falou para você, um dia Ele cumprirá. E então, naquele momento em que Josué já estava agora tomando conta, adentrando a terra prometida, travando as grandes batalhas em Canaã, Moisés já havia morrido, 40 anos haviam se passado. Caleb então vai lá bater na porta da tenda de Josué, o parceirão dele da espionagem de 40 dias, para lembrar Josué a respeito das promessas de Deus. E esse texto lindo está lá em Josué capítulo 14, a partir do versículo 6, onde diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia o coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, pastora Sheila. Perseverei em seguir o Senhor. Me perdi aqui, achei. Meu Deus, então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Pasme. Caleb, com 85 anos, vai atrás da promessa de Deus para a vida dele. Não é tarde demais na tua vida para você perseverar em perseguir as promessas de Deus na tua vida. Não é tarde demais você abandonar os sonhos que Deus colocou um dia no teu coração. Não é tarde demais, você não está velho o suficiente para que as promessas de Deus não se cumpram na tua vida. Porque enquanto houver fôlego de vida, lembre-se disso. Enquanto você acordar todos os dias de manhã, há propósito de Deus para você. E a promessa de Deus te esperando. A propósito e promessa. É por isso que nós andamos com os dois pés. Propósito e promessa. Propósito, dispõe-te. Promessa, colheita. Há 45 anos desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85. Primeiro princípio, versículo 11, ele diz: com 85 anos, que nós possamos receber isso em nome de Jesus de todo o nosso coração. Ele diz: estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou.
primeira coisa que o Senhor quer nos lembrar nessa manhã é da força, é do vigor para uma vida abundante, é da expectativa de vida, meus irmãos, é da longevidade. O Senhor, em Deuteronômio 30:19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Quando eu e você nos apegamos ao Senhor, quando eu e você amamos ao Senhor, é disso que a nossa vida abundante depende. Não é da saúde só do corpo, não. É da espiritual. É do amor e da paixão que incendeia o coração por Deus, o Criador de cada um de nós. É quando nós temos a liberdade de nos adentrar ao Santo dos Santos na presença do Senhor, rasgando o nosso coração e nos apresentando a Ele com tudo o que somos e temos, sem vergonha. Quando nós temos a liberdade de, ainda que pedindo perdão no caminho de entrada, nós possamos entrar e desfrutar da beleza da sua santidade. É quando nós encontramos nele o nosso refúgio, o nosso recôndito, o nosso lugar secreto, o nosso lugar de resgatar a nossa energia, o nosso lugar de vigor, de vitalidade. É quando na oração a intensidade é maior do que no assistir um futebol. É quando na leitura da palavra a intensidade é maior do que no curso que você está se profissionalizando. É quando você entrega a tua primícia, o teu melhor ao Senhor, porque você sabe que dele jorra a vida. E é essa vida que Caleb se alimentava para estar forte aos 85 anos de idade. Não sabemos se ele era um cara musculoso, se ele era um cara mirradinho que nem eu, não sabemos como ele era fisicamente, mas nós conhecemos a fé dele. Porque ele sabia quem ia por ele, ele sabia quem lutava por ele, ele sabia quem aplainava o caminho para ele, ele sabia quem ia à frente, por trás, aos lados dele. Ele era um valente de guerra espiritual, ele era um valente no Senhor, na sua fé. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Força! Força, refúgio. Força, refúgio. Segundo, qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Não adianta ser forte uma vez. É necessário coragem para perseverar na força de Deus. É necessário coragem para viver o hoje corajosamente. É necessário nós olharmos para o hoje e encontrarmos aquilo que o Senhor quer que nós conquistemos. É necessário termos a convicção de que o Senhor está nos conduzindo para uma vida com propósito, uma vida cheia de desafios, mas dos quais o Senhor nos dará e nos promete a vitória de cada um deles. Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque o pecado faz isso. O pecado vai endurecendo o coração, o pecado vai gerando incredulidade, o pecado vai esfriando, o pecado vai gerando apatia, o pecado vai gerando distanciamento, o pecado faz com que a oração não seja mais de fé, faz com que você não acredite mais no que Deus é capaz. O teu pecado tem a capacidade de diminuir o teu Deus dentro de você. A tua crença para com o teu Deus é reduzida na prática do pecado.
Se você não tem crido em coisas sobrenaturais, reveja a tua fé. Como eu disse, talvez a tua fé para 2022 tenha que ser outra da tua fé de 2021. Meus irmãos, é tempo de recarregar a nossa bateria. É tempo de nós entendermos que precisamos de mais do Senhor. É tempo de nós entendermos que a nossa fé precisa de um jump. Precisa de uma energia do Senhor, precisa de uma revitalização, precisa de um vigor, para que a nossa disposição seja renovada. Em nome de Jesus. Caleb não somente se contentou em crer que Deus daria vitória, mas ele foi tão ousado, amados, que ele decidiu ficar com a parte mais difícil. Olha o que o texto vai dizer para nós lá no versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá, neste monte, Monte Hebron, que ele tanto almejou e que ele foi atrás da promessa dele, que lá estavam os anaquins, os gigantes, e grandes e fortes cidades. Imagina a vergonha, porque assim, eu gosto de imaginar bastante coisa, né? Coisas santas, glória a Deus por isso. Quando minha cabeça começa a imaginar coisas, eu já, perdão, Senhor, em nome de Jesus, arranca isso de mim, em nome de Jesus. Mas aqui comigo, imagina, por favor, Caleb, 85 anos de idade. Se eles estavam entrando em Canaã, isso quer dizer que toda aquela geração já havia morrido, certo? Ou seja, o mais velho dentre todos tinha 40 ou 45 anos de idade. Ou seja, eles estão vislumbrando a terra prometida, eles estão vislumbrando os povos, estão vislumbrando as cidades fortalecidas, fortificadas, estão vislumbrando os gigantes, estão ali, estavam preparados, imagino eu, que treinados ao longo de todos esses anos para conquistar aquele lugar. E aí vem o velhinho, passando no meio, chegando para Josué, falando: Josué, meu irmão velhinho, eu quero aquele mais difícil lá, eu quero aquele mais impossível lá, porque lá habita a minha promessa. A minha promessa não está aqui nos arredores, a minha promessa não está no meio desses baixinhos aqui, a minha promessa não está no meio desses que estão aqui cuidando dos pastores das ovelhas, a minha promessa está entre os gigantes, a minha promessa está nas cidades fortificadas, a minha promessa está onde nenhum olho que verá a vitória deixará de crer que foi o Senhor quem deu. Porque se fosse fácil, daria para até acreditar que foi a força do velhinho Caleb. Mas como foi difícil. Só podia ser Deus. E eu profetizo na tua vida também em 2022, que as tuas vitórias serão nítidas de que foi a mão do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Coragem para viver o hoje corajosamente. Sabe, queridos, ser gracioso, ser compassivo, ser amável. Hoje, no meio do louvor, eu senti uma unção de amor, como um mel assim sendo derramado nessa igreja. Não nos isenta da coragem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós podemos ser graciosos, compassivos, amáveis, mas quando é necessário coragem, precisamos ser corajosos. Quando é necessário defender a nossa fé, precisamos defender a nossa fé. Quando for necessário ousar com ousadia, orar com ousadia, passe lá por Salmos de vez em quando e veja Davi orando para decapitar a cabeça dos inimigos dele. Você vai se encher de coragem para orar com intensidade. Entenda que o Senhor não nos isenta da disposição da mente, da valentia que nós precisamos desempenhar.
Então eu digo para você hoje com todo o meu coração, em 2022, ser valente. Em 2022, seja corajoso. Em 2022, disponha a tua mente para um novo lugar no Senhor, para que novas coisas aconteçam, em nome de Jesus. O próprio Einstein dizia, não é verdade? É tolice esperar coisas diferentes fazendo as mesmas. Ouse a tua fé, ouse impor as mãos sobre o enfermo, ouse orar por um negócio novo, ouse orar pela conversão de um ente querido teu, ouse orar por algo que você precisa, coloque diante do Senhor, exercite a tua fé. Porque se o Senhor disser não, Ele disse não, mas você ousou, você foi corajoso. Porque e se Ele disser sim? E se Ele resolver te abençoar? E se Ele resolver mudar a tua sorte? E se Ele encontrar em você um coração contrito e quebrantado? Ah, eu quero isso para mim, meus queridos. Eu estou pregando aqui para mim hoje também. Eu quero essa nova fé, eu quero essa nova disposição, eu quero essa coragem, eu quero essa valentia. Eu, em nome de Jesus, viverei diferente em 2022. Porque o Senhor tem se revelado e se revelará de forma nova, inovadora, renovadora para mim, assim como para você também. Viva corajosamente. Caleb olhou para os anaquins, olhou para as grandes e fortes cidades, e eu imagino que, assim como você, muitas das vezes eu olhei para as mesmas coisas ao longo dos anos com muito mais maturidade. Não é verdade? Eu imagino que Caleb, com 40 anos de idade, olhou para aquele lugar de um jeito, com 85 anos de idade, ele olhou para aquele lugar de um outro jeito. Agora o engraçado é que geralmente o que a vida faz o favor de fazer em nós é de nos deixar mais medrosos. É de nos deixar mais, a gente usa a palavra bonita, né? Que é assim, sensato, né? Não, eu sou sensato, eu sou equilibrado. Tudo bem, parte disso é realmente verdade, né? Principalmente quando fala de lidar com as nossas finanças, lidar com algumas coisas, né? A gente dá tanta cabeçada na nossa juventude que a gente aprende. Mas no quesito fé, peraí, deixa eu dizer algo para você, no quesito fé, a maturidade não vem da experiência, a maturidade vem da intimidade. É da intimidade, não é da experiência. Tanto é que tem gente que acabou de se converter e está orando para enfermo ser curado, e tem gente que tem 30 anos de igreja e não crê nisso. Não é experiência não, é intimidade com Deus. Só que Caleb não permitiu com que a vida rogasse pragas sobre a fé dele. Ele não permitiu com que a vida fosse o limitador da expectativa no Senhor dele. Então que em nome de Jesus a gente possa se despir desses limitadores. Em nome de Jesus, que a gente possa abandonar esses limitadores da nossa fé, para que a gente possa ser encontrado como uma criança nos colos de Jesus, obedecendo a voz doce dele, obedecendo as palavras que ele tem para nos dar, os comandos que ele tem para nos dar, para que a nossa fé seja exercitada e revigorada novamente, em nome de Jesus. Foi necessário que Caleb perseverasse, foi necessário que a visão dele continuasse ampliada, que ele olhasse para aquilo e ele dissesse: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Para que ele olhasse para aquilo e ele pudesse dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para que ele pudesse crer no Deus Todo-Poderoso, que ele pudesse avançar no desconhecido. Sabe, queridos, fé é avançar no desconhecido. Há muito tempo atrás eu escutei um pregador dando um exemplo que nos marcou eu e a Ju. E ele disse assim uma vez:
Quando uma criança aprende a contar até 10, ela descobre algo muito interessante. Ela descobre a matemática. Porque quando ela está no 1, ela está aprendendo. O 2, ela aprende mais um pouquinho. 3, 4, 5. Aí ela passou pela mão inteira, vai para a segunda mão. A segunda mão é parecida com a primeira. Então, 6, 7, 8, 9 e 10. É uma festa. Descobrir a contar até o 10 é uma festa. Descobrir contar até o 10 é um momento de celebração, né? Se a criança fosse madura o suficiente, ela soltaria até rojão. O problema é que ela se acostuma a contar até 10 e alguém algum dia conta para ela que para contar mais é só contar 10. Mais 1, 10 mais 2, 10 mais 3, 10 mais 4, 10 mais 5. E sabe qual é a grande dificuldade da criança? É ela conhecer o 11. Sabe por quê? Porque até o 10 é um ambiente seguro. Até o 10 é um lugar onde ela domina. Até o 10 ela já sabe, ela está acostumada, ela vai do 1 para o 7, do 7 para o 3, do 3 para o 8, ela domina. O problema é que quando ela vai para o 11, ela descobre que ela tem que aprender tudo de novo. E exercitar a nossa fé, às vezes se parece com isso. Às vezes se parece com ter que descobrir tudo de novo. Porque a gente está na nossa zona de conforto, está tão acostumado com aquela coisa, desculpa a expressão, mas no significado mais genuíno dela, naquele ambiente ordinário, que a gente abandona a oportunidade do extraordinário. E se o que Deus quer fazer em você e através de você em 2022 for extraordinário? E se os planos dele forem além daqueles que você seja capaz de conceber? Eu preciso te dizer isso, a tua fé do 1 ao 10 não servirá. Não servirá. Porque é preciso ir para o 11. Agora, sabe qual é a coisa mais linda de alguém buscando uma fé renovadora? É que assim como uma criança quando vai para o 11, ela se humilha. No caminho ela encontra humilhação. No caminho ela encontra quebrantamento. No caminho ela encontra uma nova oportunidade de se tornar de novo discípulo. Aprender. Baixar a cabeça. Baixar aquela crista. Se despir do orgulho. Das revelações que já são presentes. Para que o novo de Deus, para que a nova fé, para que a nova condição que o Senhor nos chama para ela, seja então estabelecida em nossas vidas, pelo agir do Espírito Santo e pela palavra de Deus. E por último, Caleb dizendo: agora pois dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Ah, meus amados, se fôssemos falar do Monte Hebrom seria uma nova pregação. Que lugar de bênção, que lugar de presença de Deus, que lugar incrível. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Sabe, amados, uma outra coisa que eu quero compartilhar com você para terminar hoje aqui, é que a paz, ela é proveniente de batalhas vencidas. Algumas batalhas,
ou reformulando, a principal das batalhas, Jesus venceu por nós. A guerra já está vencida em Cristo Jesus. Agora, ei, coragem, existem batalhas travadas que eu e você precisamos vencer. E a maturidade, ela é fruto dessas batalhas que nós decidimos travar e vencer. Não há maturidade sem batalha. Não há. Não há. Seja ela emocional, por via de um relacionamento que precisa ser corrigido. Seja ela às vezes financeira, por via de uma situação que precisa ser gerada completamente diferente, para que haja contentamento, para que haja um novo entendimento. Seja qual for a batalha, seja qual for a imaturidade que ainda habita dentro de nós, e que o Senhor precisa gerar maturidade, Ele vai te dar uma batalha para você travar. E se você vencer essa batalha, a maturidade vai habitar o teu coração. Aí você vai olhar para as outras batalhas que são parecidas, e você vai dizer, eu sei o que fazer aqui. Para isso, o que o Senhor pede a nós hoje? Dispõe-te e resplandece. Dispõe-te. Esteja disposto. Decida. Diga para si mesmo, eu quero mais de Deus. Diga para si mesmo, o que eu tenho não é o suficiente. Eu preciso conhecê-lo mais, eu preciso desfrutar dele mais, eu preciso agir nele mais. Há uma nova dose de fé, uma nova porção de fé. Amados, isso é sério demais. O último texto que eu quero ler para você está lá em Apocalipse capítulo 21, preste atenção no que eu vou ler para você. Tem uma palavra aqui que nos confronta nessa palavra hoje. O texto diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Preste atenção agora, versículo 7. O vencedor, eu e você. O vencedor, eu e você, herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. Agora ele vai listar uma série de situações aqui das quais os não herdeiros possuem. Qualidades que faz com que as pessoas estejam distanciadas da eternidade de Deus. E sabe qual é a primeira? Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você já pasmou junto comigo. A primeira é covardes. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
covardes. Igreja, dispõe-te, resplandece, levanta a tua voz profética, acorda desse sono profundo, busque no Senhor o novo dEle, aquilo que ainda não fez sentido, ouse a tua fé, as tuas orações, levante-se da mesmice, saia do 1 ao 10 e vá para o 11, permita com que o Senhor renove as tuas forças, renove a tua fé, renove a tua forma de crer, renove a tua forma de viver, para que Ele possa agir de forma ousada e poderosa através de você, em nome de Jesus. Essa é a proposta do Senhor para nós em 2022, amados. É sairmos da mesmice, é sairmos da nossa zona de conforto, é sairmos do nosso lugar de covardia e irmos corajosamente para o novo lugar de fé. E o Senhor diz para nós hoje: dispõe-te, dispõe-te, e você verá o resplendor de Deus agindo sobre ti. Eu quero orar por você nessa manhã. Levante-se. Levante-se em nome de Jesus, de tudo aquilo que você está sentado. Talvez você esteja sentado sobre você mesmo. Talvez você esteja sentado no teu cansaço emocional. Talvez você esteja sentado no teu cansaço físico. Você esteja sentado no teu cansaço espiritual. Você esteja sentado no novo de Deus. Você esteja ali como que se desculpa a expressão, amados, mas assim, eu quero que você imagine como eu, um moribundo. Uma pessoa que não tem mais vida, ela está só simplesmente indo de A a B, de B a C, de C a D, mas vivendo uma vida miserável. Mas se Cristo nos libertou, é para essa novidade de vida que Ele tem para mim e para você. Esse é 2022 na tua frente. E a minha pergunta é: e aí, você vai ficar sentado? Você vai viver daquela fé ordinária, ou você vai querer o extraordinário de Deus? Preste atenção, eu não estou desmerecendo a obra de Cristo na cruz de redenção, eu não estou desmerecendo tudo aquilo que nós pregamos enfaticamente aqui na igreja. Isso tudo é fundamento, mas é fundamento para quê? Tem que ser fundamento para uma fé vigorante, renovada. Tem que ser fundamento para uma fé no sobrenatural, no invisível, no ousado. Então eu quero convidar você a fazer algo de diferente, de ousado. Sábado que vem nós começamos o Aviva. É um tempo de santificação. É um tempo profético nessa casa, é um tempo de nós buscarmos a face de Deus, é um tempo de nos despirmos de nós mesmos, é um tempo de ouvirmos o novo de Deus, é um tempo de permitirmos com que pessoas estranhas, às vezes para nós, falem ao nosso coração da parte do Senhor. Deixa eu dizer algo, você aumente as suas expectativas. Aumente as tuas expectativas, aumente aquilo que Deus tem para fazer e operar na tua vida, no teu coração. Há algo muito precioso e poderoso da parte de Deus que eu creio, que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouvirá o que o Espírito está dizendo à igreja. E que assim seja, na minha e na tua vida, nesse ano, em nome de Jesus. Nós iremos andar sobre as águas, nós iremos de fé em fé, nós iremos de vitória em vitória, nós iremos de glória em glória. Nós vamos avançar no nome de Jesus. Nós vamos avançar no nome de Jesus. Você está pronto para isso? Quero convidar você a fazer uma oração então. Essa oração, no primeiro momento, você vai repetir comigo. E no segundo momento, você vai, desculpa a expressão, vou falar que nem um nordestino agora, você vai se desembestar em orar aí, onde você está. Você vai orar de um jeito ousado, você vai orar de um jeito novo, você vai usar palavras que você não usou até hoje, você vai fazer um movimento aqui, ó. Que em nome de Jesus
Quem tem visão aberta, que veja esse céu sendo arrombado pela glória de Deus. Para que em nome de Jesus você seja livre, primeiramente de você mesmo, segundo lugar das suas falsas crenças, e em terceiro lugar, para que o novo de Deus encontre morada dentro de você, em nome de Jesus. Vamos orar então. Diga assim: Senhor Jesus, a tua palavra, que é viva e eficaz, nesta manhã me cortou, e o teu Espírito que habita em mim está trabalhando, está operando na minha mente e no meu coração. E mediante a tudo isso, Senhor, eu tenho uma resposta. Eu tenho uma resposta verdadeira. E eu decido a nova dose de fé. Eu decido andar sobre as águas. Eu decido me dispor na mente, no coração, através da fé que o Espírito Santo derrama sobre mim, para o novo do Senhor. Eu profetizo sobre mim mesmo, de que o teu novo se cumprirá em 2022, na minha vida, na minha casa, nos meus familiares, no meu trabalho, na minha escola, por onde eu passar, a tua presença será palpável, será intensa, e o Senhor terá liberdade de sussurrar aos meus ouvidos e encontrar um servo obediente à tua vontade. Nessa manhã eu saio do 1 ao 10 e vou para o 11 e vou para o novo do Senhor, e a minha fé nunca mais será a mesma, em nome de Jesus, amém. Agora comece a orar aí aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus.